Dia 83, Deuteronômio capítulo 2 ao capítulo 3, versículo 29. Depois voltamos e seguimos para o deserto na direção do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado. E por muitos dias rodeamos os montes Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: Vocês já rodearam bastante estes montes. Agora sigam para o norte. Ordene ao povo, dizendo: Vocês passarão pelo território de seus irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles terão medo de vocês, portanto, tenham muito cuidado. Não entrem em conflito com eles, porque da terra deles não darei a vocês nem mesmo a pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por herança os montes de Seir. Comprarão deles por dinheiro comida para que possam comer e também água para que possam beber, pois o Senhor, seu Deus, os abençoou em tudo o que vocês fizeram. Ele sabe que vocês estão andando por este grande deserto. Durante estes 40 anos, o Senhor, seu Deus, esteve com vocês, coisa nenhuma lhes faltou. Assim, passamos ao lado do território dos nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, bem como do caminho de Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Voltamos a seguir e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: Não provoque Moabe e não entre em conflito com eles, porque não darei a você herança da terra deles, porque dei Ar em herança aos filhos de Ló. Antigamente, os Emins habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. Também eles foram considerados refaíns como os Anaquins, e os Moabitas os chamavam de Emins. Antigamente também os Oreus habitavam em Seir. Porém, os filhos de Esaú os expulsaram dali, os destruíram de diante de si e habitaram no lugar deles. Assim como Israel fez a terra da sua herança, que o Senhor lhes tinha dado. Agora levante-se e passem o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered, o tempo que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra desapareceu do meio do arraial, como o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor estava contra eles para os destruir do meio do arraial, até que todos os desaparecessem. Quando todos os homens de guerra já haviam desaparecido do meio do povo, consumidos pela morte, o Senhor me falou, dizendo: Hoje você passará por Ar, na fronteira de Moabe, e chegará até diante dos filhos de Amon. Não os provoque e não entre em conflito com eles, porque da terra dos filhos de Amon não lhe darei herança, porque a tendo dado por herança aos filhos de Ló. Também esta é considerada terra dos Refaíns. Antigamente habitavam nela Refaíns e os amonitas os chamavam de Zanzumins, povo grande, numeroso e alto como os anaquins. O Senhor os destruiu diante dos amonitas. Estes os expulsaram dali e habitaram no lugar deles. O Senhor fez com eles assim como fez com os filhos de Esaú que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os Oreus. Os filhos de Esaú os expulsaram e habitaram no lugar deles até hoje. Também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os Aveus, que habitavam em aldeias até Gaza, e habitaram no lugar deles. Levante-se e siga adiante, e passem o ribeiro de Arnon. Eis que entrego nas mãos de vocês Seom, Amorreu, rei de Esbom, bem como a terra dele. Comecem a ocupação e entrem em guerra com eles. Hoje começarei a incutir o terror e o medo de vocês aos povos que estão debaixo do céu. Os que ouvirem a sua fama tremerão diante de vocês e ficarão angustiados. Então, desde o deserto de Quedemote, mandei mensagem a Seom, rei de Esbom, com palavras de paz, dizendo: Deixe-nos passar pela sua terra. Iremos somente pela estrada, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda. Você nos venderá o alimento que comermos e também a água que bebermos. Tão somente deixe-nos passar a pé, como fizeram os filhos de Esaú que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que passemos o Jordão e entremos na terra que o Senhor, nosso Deus, nos está dando. Mas Seom, rei de Hesbom, não os quis deixar passar pela terra dele, porque o Senhor, o Deus de vocês, havia endurecido o espírito dele e tornado inflexível seu coração, para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse:
Eis que já comecei a dar a você Seom e a terra dele. Comece agora a tomar posse do país dele. Então Seom saiu ao nosso encontro, ele e todo o seu povo, para lutar contra nós em Jaza. E o Senhor, nosso Deus, o entregou em nossas mãos e nós o derrotamos, a ele e aos filhos dele e a todo o seu povo. Naquele tempo, tomamos todas as suas cidades e cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos nenhum sobrevivente, somente tomamos por presa o gado e o despojo das cidades conquistadas, desde Aroer, que está à beira do vale Arnon, e a cidade que nele está, até Gileade. Não houve nenhuma cidade que fosse alta demais para nós. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou. Vocês apenas não se aproximaram da terra dos filhos de Amon, nem de toda a região que fica às margens do ribeiro de Jaboque, nem das cidades da região montanhosa, nem de qualquer outro lugar que o Senhor nosso Deus nos havia proibido de atacar. Depois voltamos e fomos na direção de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu ao nosso encontro, ele e todo o seu povo, para lutar contra nós em Edrei. Então o Senhor me disse: Não tenha medo, porque eu o entreguei nas suas mãos, ele, todo o seu povo e a terra dele. Você fará com ele como fez com Seom, o rei dos amorreus, que habitava em Esbom. E o Senhor, nosso Deus, entregou em nossas mãos também Og, rei de Bazã, e todo o seu povo. Lutamos contra ele até que não sobrasse ninguém. Nesse tempo, tomamos todas as suas cidades. Não houve nenhuma cidade que não lhe tomássemos. 60 cidades, toda a região de Argob, reino de Og e em Bazã. Todas estas cidades eram fortificadas com altas muralhas, portões e ferrolhos. Tomamos também muitas outras cidades que não tinham muralhas. Nós as destruímos totalmente, como fizemos com Seom, rei de Esbom, destruindo por completo cada uma das cidades com os seus homens, suas mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, nesse tempo, tomamos a terra das mãos daqueles dos reis dos amorreus que estavam além do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamavam o Hermon de Sirion, porém os amorreus o chamavam de Senir. Tomamos todas as cidades do Planalto, todo o Gileade, todo Bazã, até Salca e Edrei, cidade do reino de Og, em Bazã. Og, rei de Bazã, era o último sobrevivente dos Refaíns. A cama dele era feita de ferro e ainda se encontra em Ramá, dos filhos de Amon. Tinha 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura, pela medida comum. Tomamos posse desta terra nesse tempo. A região que vai de Aroer, que está junto ao vale de Arnon, e a metade da região montanhosa de Gileade, com as suas cidades, dei aos Rubienitas e Gaditas. O resto de Gileade e toda a região de Bazã, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés. Toda aquela região de Argob, todo Bazã, se chamava Terra dos Refaíns. Jair, filho de Manassés, tomou toda a região de Argob até a fronteira dos Gessuritas e Maacatitas, isto é Bazã, e as aldeias chamou pelo seu nome, Avote Jair, até o dia de hoje. A Maquir dei Gileade, aos Rubenitas e Gaditas. A Maquir dei Gileades, aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até o vale Arnon, cujo meio serve de fronteira, e até o ribeiro de Jaboque, nas fronteiras dos filhos de Amon, bem como o Arabá e o Jordão por fronteira, desde Quinerete até o mar de Arabá, o mar salgado pelas encostas do monte Pisga para o leste. Nesse mesmo tempo eu lhes ordenei, dizendo: O Senhor, o Deus de vocês, lhes deu esta terra para que vocês tomem posse dela. Todos os homens valentes, armados, devem passar adiante de seus irmãos, os filhos de Israel. Tão somente as mulheres, as crianças e o gado de vocês, porque sei que vocês têm muito gado, ficarão nas cidades que já lhes dei. Vocês deverão lutar até que o Senhor dê descanso aos seus irmãos, como deu a vocês, para que eles também ocupem a terra que o Senhor, o Deus de vocês, está dando a eles do outro lado do Jordão. Depois vocês poderão voltar, cada um à propriedade que lhe dei. Também nesse tempo dei ordem a Josué, dizendo: Você viu tudo que o Senhor, o Deus de vocês, tem feito com esses 2 reis. Assim o Senhor fará com todos os reinos em que você entrar. Não tenham medo deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, é o que luta por vocês. Também eu, nesse tempo, implorei ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Pois que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer as obras e os feitos poderosos que tu realizas?
Peço-te que me deixe passar, para que eu veja esta boa terra que está do outro lado do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor estava indignado contra mim por causa de vocês, e não me ouviu. Pelo contrário, ele me disse: Basta, não me fale mais nisso. Suba ao alto do monte Pisga e levante os olhos para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste, e contemple com seus próprios olhos, porque você não passará este Jordão. Dê ordens a Josué, anime-o e fortaleça-o, porque ele irá à frente deste povo e o fará possuir a terra que você apenas verá. Assim, ficamos no vale diante de Bet-peor. Lucas, capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 38. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou traidor. E descendo com eles no monte, Jesus parou num lugar plano onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvir e para ser curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder, e curava todos. Então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhes disse: Bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno, por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu, porque o Pai dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão ali lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam bem aos que odeiam vocês, abençoe aqueles que amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra, e ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa. E se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que o amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhe fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles que quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Salmos capítulo 67, do versículo 1 ao versículo 7. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se, exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe, e todos os confins da terra o temerão. Provérbios capítulo 11, versículo 27. Quem procura o bem alcança favor. Quem corre atrás do mal acaba encontrando o que procura. Terminamos o dia 83, nós nos vemos amanhã no dia 84. Até mais.